Já vimos lá em Minas Gerais também, presidente, disse outro dia, que tem 3 parlamentares que estão encalacrados nessas questões. Um deles a gente está vendo que é já junto com aquela empresa da Conafer. Os outros 2 não faço ideia de quem sejam, embora tenha um também que eu sei que já deu muita emenda para lá. Mas não vou falar o nome porque não sei quem é. Mas olha só como eles vão se entranhando no mundo político e, a partir daí, fazendo lavagem de dinheiro. Eu acho que em Minas Gerais nós vamos ter que ter mais cuidado para ver onde que essa lavagem está sendo feita e abrir também essas investigações. Obrigado. Com a palavra o senador Sérgio Moro. E logo em seguida faremos um intervalo, senhores. Muito rapidamente, presidente, aqui é o depoente João Carlos Camargo Júnior. Eu já entendi que ele vai ficar em silêncio a maioria das questões, mas o senhor já confirmou que o senhor era sócio da Marketing Connection Group. O senhor era também administrador dela? Sim? Na verdade, só tem um sócio, né? Onde ficava essa empresa, senhor João? Vossa Senhoria, eu permanecerei em silêncio. Ela tinha um endereço, uma sede fixa, tinha funcionários? Me permanecerei em silêncio. Senhor João, aqui já foi dito por todos os demais, né? Foi recebido aí, segundo os dados preliminares que temos, 24 milhões da Marketing Connection Group, essa associação AMAR. O senhor confirma esses valores, esse recebimento? Vossa Excelência, manterei em silêncio. Aqui ficou evidenciado que a AMAR é uma dessas empresas envolvidas no roubo dos aposentados e pensionistas, foi beneficiária de descontos fraudulentos feitos nos benefícios desses aposentados e pensionistas. E seguindo o fluxo de dinheiro, chega a essa empresa que o senhor é sócio. O senhor tem alguma explicação? O senhor foi usado? A empresa existia, era de fachada? O senhor se locupletou? O senhor entrou nessa, vamos dizer assim, de inocente? O senhor tem alguma defesa em seu favor em relação a esses fatos? Vossa Excelência, nesse momento, eu permanecerei em silêncio. Consta também, senhor João, que mais do que o desconto dos benefícios fraudulentos, que enriqueceu muita gente, mas ficamos todos nós estarrecidos semana passada ao ver as notícias de que o ex-presidente do INSS, que esteve aqui, aliás, confrontou os parlamentares, falou com enorme arrogância, como se fosse uma espécie de vestal, a pessoa mais honesta do mundo. Mas a Polícia Federal colheu evidências, e isso motivou o pedido de prisão preventiva, de que ele recebia um mensalão de R$250 mil mensais. O presidente do INSS nomeado durante esse governo Lula. Então ele estava ali no topo desse esquema criminoso. E temos outros personagens também, em relação aos quais já se tem indicativo de pagamento de suborno, como o ex-procurador-chefe do INSS, o Virgílio Oliveira, o André Fidelis, que era diretor de benefício geral do INSS. A indagação que fica, evidentemente, a sua empresa recebeu 24 milhões, em princípio, suspeita de lavagem de dinheiro, já que o senhor também não esclarece os motivos desse fato. Esses pagamentos de suborno a funcionários do INSS, o senhor tinha conhecimento desses pagamentos? O senhor manterei em silêncio. A sua empresa efetuou pagamentos direto ou indiretamente a funcionários do INSS? Manterei em silêncio, senhor. Havia um percentual desses 24 milhões que foram direcionados a funcionários do INSS? Manterei em silêncio, senhor. Agentes políticos, senhor João Camargo, um esquema desse tamanho é muito difícil que tenha sido realizado sem qualquer espécie de conivência ou participação de agentes políticos. Aliás, eu entendo que aqui nós precisaríamos sim decretar a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-ministro Carlos Lupe, da Previdência, do atual ministro Volney Queiroz. Pode ser que não tenha nada nessas quebras, mas diante da dimensão desses acontecimentos, me parece que, no mínimo, nós temos que investigar e apurar esses fatos. Agentes políticos envolvidos nesse esquema criminoso, o senhor tem conhecimento de pessoas, agentes políticos envolvidos? Sua empresa pagou suborno para algum deles?
Vossa Excelência me manterá em silêncio. Senhor João, é evidentemente um direito do senhor ficar em silêncio, ninguém vai lhe censurar em relação a isso, mas eu já disse para outros também investigados nessa comissão que aqui o senhor está falando para o país, para o Brasil, né? E essa é aquela oportunidade que o senhor tem de apresentar um álibi, né? Não vejo o senhor, não vejo com clareza que o senhor seria o mentor desse esquema criminoso, que o senhor seria o grande artífice de um grande esquema de lavagem de dinheiro. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, considerando que o senhor tinha uma atividade econômica lícita e através da qual o senhor retirava proveitos como a alfaiataria, né? E na dimensão que o senhor praticava, imagino que o senhor tinha aí ganhos. Agora, quando o senhor vem aqui, a empresa que o senhor administrava recebeu 24 milhões roubados de aposentados e pensionistas, o que a gente espera é ouvir uma explicação. Se o senhor não tem, normal que não fale. Mas se o senhor tem, essa seria a oportunidade para o senhor fazer uma mínima defesa aqui do seu lado. É claro que o senhor advogado, né, deve orientar, não, faça isso nos autos, no processo. Mas o senhor não vai ter um outro momento como esse, no qual o senhor vai poder falar para as câmaras de televisão e para o país. Ou senão vai sair daqui com a imagem, né, mais quebrada do que já está desde que o seu nome apareceu nesse escândalo pela primeira vez. Então, indago ao senhor novamente, o senhor tem algum álibi, alguma defesa, alguma justificativa em relação a esses 24 milhões que a Marketing Connect Group recebeu, empresa que o senhor administrava? Alguma explicação mínima que o senhor gostaria de manifestar? Vossa Excelência, infelizmente, nesse momento, ficarei em silêncio. Presidente, só quero aqui também registrar, não estava no começo da sessão, a necessidade de nós nos debruçarmos sobre esse comportamento do advogado-geral da União, as notícias de hoje, né, na imprensa, de que teria inicialmente poupado daquelas medidas de bloqueio administrativo, tanto o Sindinap, e aqui me parece que a razão é óbvia, porque tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, mas inclusive também a Conafer. A Conafer é uma situação hoje que grita, porque o dirigente dela que esteve aqui, outro também que compareceu com toda a sua arrogância, está foragido. É um fugitivo da justiça e foi aqui revelado pelo pedido da Polícia Federal que pagava um mensalão, né, para o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Nem fico imaginando, presidente, quanto que esse Stefanuto deve ter recebido, se ele recebia 250 mil reais mensais só da Conafer. Mas diante desses fatos, dessas revelações, fica ainda mais gritante aquela omissão inicial do advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, e creio que essa comissão tem o dever, né, de solicitar explicações e esclarecimentos a respeito desse comportamento, de deixar essas duas associações tão envolvidas nesses delitos de fora daquele pedido de bloqueio. Em relação ao depoente, não tenho mais perguntas a fazer, lamentando, porém, senhor João, que o senhor tenha se envolvido em um crime tão grave e que o senhor venha aqui e não consiga prestar um esclarecimento mínimo. Poderia até chegar aqui e dizer, olha, foi isso, eu não tinha conhecimento, fui usado, vou detalhar minha defesa oportunamente ali perante a Polícia Federal. Mas o senhor chegar aqui e não dar a mínima explicação, sinceramente, a meu ver, é algo vergonhoso da sua parte. Espero que o senhor preste contas na Justiça. Muito obrigado ao senador Sérgio Moro. Obrigado, senhor. Não somente a questão do advogado-geral, mas também a Controladoria Geral da União. Que o ministro esteve aqui, foi confrontado com essa informação, negou, mas hoje a gente tem as informações que a CGU também não agiu no combate aos descontos e isso poderá ser revisto junto ao ministro Vinícius. Senhores, a sessão está suspensa por 1 hora. Nada. Até já, então.
Olá, boa tarde. Agora são 13 horas e hoje, como é dia de CPMI do INSS, nós estamos apresentando o Senado Notícias ao vivo, daqui de dentro da sala onde acontece a CPMI do INSS. Os parlamentares fizeram uma pausa agora para o almoço, mas a reunião já está acontecendo desde as 9 da manhã e deve se prolongar ainda por muito tempo, porque hoje vão ser ouvidas 2 pessoas. Quem está sendo ouvido agora é o João Carlos Camargo. Ele é conhecido como o alfaiate das estrelas, fez ternos para muita gente famosa por aí. O valor dos ternos dele vão entre 10 e 100 mil reais. Mas por que ele está sendo ouvido aqui hoje na CPMI? Ele é sócio de uma empresa chamada MKT. Essa empresa teria recebido 24 milhões da Amar Brasil, que é uma associação que está envolvida nos escândalos de desvios de dinheiros dos aposentados. Além desses 24 milhões que ele teria recebido da MKT, a empresa dele teria recebido da Amar, a empresa dele, a MKT, teria também devolvido dinheiro para a Amar. Ele foi questionado sobre isso, mas ele não respondeu essas perguntas. Agora, no início da reunião, quem fez as primeiras perguntas foi o relator, perguntou para ele a ligação dele, inclusive com o Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, mas ele também se recusou a responder. Em relação à empresa dele de alfaiataria, ele respondeu, ele falou que fazia terno para pessoas, que o valor dos ternos dependia do tecido que é usado. Então, em relação a essa empresa, ele não se negou a responder. Mas, em relação à MKT, ele se negou a responder. Vamos ver como é que foi. Não há nenhuma relação direta ou indireta entre a minha alfaiataria e as suspeitas do INSS. Definitivamente não há. Numa tentativa de expor e constranger pessoas físicas, até clientes da alfaiataria foram expostos em matérias sobre o INSS. Algo sem nenhuma relação com a investigação. Uma grande injustiça com a alfaiataria e, consequentemente, com os colaboradores. Principalmente com os clientes, que não têm absolutamente nada a ver com o INSS. Como é público e notório, este colegiado já detém dados da vida financeira das minhas empresas e da minha vida pessoal. E está claro e comprovado que a alfaiataria não recebeu nenhum centavo, direto ou indiretamente, de nada. Absolutamente nada que tenha a ver com o caso do INSS. O Camargo, que está sendo ouvido aqui hoje, ele é o sócio único dessa empresa, essa MKT, que teria recebido 24 milhões de reais da Amar Brasil. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, perguntou para o Camargo quando que ele teria aberto a MKT. E ele falou que se recordava direito, mas tinha sido em 2022. Na mesma hora, o relator fez a ligação com o momento que a Amar conseguiu os ACTs, que são os acordos de cooperação técnica, para começar os descontos nos aposentados. Então, o relator associou a abertura da MKT, do Camargo, com a autorização para os ACTs de descontos nos aposentados. Ele também foi questionado se ele teria envolvimento com outros investigados das fraudes do INSS, mas ele também se recusou a responder. Vamos conferir. Qual o motivo do senhor se associar a essa organização criminosa que meteu a mão em mais de 700 milhões de reais de aposentados e pensionistas? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!